Bem, galera, a gente vai terminar essa partezinha de potencial elétrico falando, na verdade, do trabalho realizado por uma força eletrostática numa região de campo elétrico uniforme. Então, lembrando aqui, né, como é que eu formo uma região de campo elétrico uniforme? Eu pego duas placas carregadas com sinais opostos, separadas por uma distância d. Lembrando que o campo fora das placas, né, vai ser zero. Lembrando que o campo gerado por uma placa independe da distância, então o campo aqui é zero, o campo resultante aqui é zero, o campo aqui resultante também é zero, e aqui o campo elétrico ele assume um valor constante. Lembrando que o módulo do campo elétrico vai ser o mesmo, vai ter a mesma direção, vai ter o mesmo sentido, então a gente está dentro de uma região de campo elétrico uniforme. Uma placa positiva, ela está carregada positivamente, o potencial dela então é mais VA. Da placa B eu estou chamando de menos VB porque ela está carregada negativamente. E nós vimos anteriormente que o trabalho realizado pela força eletrostática, que é uma força conservativa, ela pode ser dada então pelo produto carga vezes diferença de potencial. Na verdade, a gente quer calcular isso em termos do campo, já que ali eu tenho o trabalho da força eletrostática numa região de campo elétrico uniforme. Então, lembrando, né, como é que a gente calcula trabalho, lembrando que trabalho, de uma maneira geral, é força vezes distância, no caso aqui, né, força vezes deslocamento. Então, o vetor deslocamento e o vetor força vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, no caso aqui da carga positiva, da carga negativa vai ter a mesma direção, mas sentidos opostos, mas de uma maneira geral eu posso escrever o trabalho como sendo o módulo da força eletrostática vezes o deslocamento da carga, né, que vai ser de uma distância d. E isso aqui tem que ser igual a Q vezes a diferença de potencial entre as placas, que eu estou chamando de UAB. Tranquilo? Bom, lembra que eu posso calcular a força em termos do campo elétrico, né? Então, eu posso escrever que o campo, o módulo do campo, vezes a carga, isso vezes, no caso aqui agora, a distância, e isso tem que ser igual a Q vezes a diferença de potencial UAB. Tranquilo? Como a carga ela é a mesma, então, ó, eu posso simplificar os quezinhos. E o que você passa a ter é o campo eletrostático vezes a distância. Isso vai ser, então, igual à minha diferença de potencial UAB. Essa é uma equação que a gente tem para o campo elétrico uniforme. Agora eu vou fazer aqui um parênteses, que é a respeito da unidade de medida. Lembra que a gente até então tinha dito que a unidade de medida de campo elétrico era Newton por Coulomb, né? Beleza? Lembrando que a gente escreveu o campo elétrico, o módulo do campo elétrico como sendo a razão entre o módulo da força elétrica sobre a carga teste. Então isso daqui é Newton por Coulomb. Aqui a gente vai ter uma outra unidade para o campo, né? Interessante também. A unidade que a gente vai ter aqui para o campo, agora, em termos da diferença de potencial, é a seguinte. Se eu colocar aqui em evidência o campo, o que você vai ter é a diferença de potencial, o AB, sobre D. E no caso, né, de unidade de medida, o que você vai ter aqui é volts por metro. Então, essa daqui é uma outra unidade de medida para o campo elétrico. Então, volts por metro. Também é uma unidade no sistema internacional. Beleza? Então, o campo elétrico ele pode assumir duas unidades de medida. Ou é Newton por Coulomb, ou no caso aqui, volts por metro. Tranquilo? Abraço.